Então vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 12. Todo mundo encontrou? Então vamos lá. A palavra diz assim, 2 Coríntios 1, 12. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que, com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo, e mais especificamente para convosco. Finalzinho do versículo, ele diz assim, na graça divina, temos vivido no mundo. Vamos orar mais uma vez? Senhor, em nome de Jesus, nós louvamos o Senhor pela palavra do Senhor. Temos diante de nós a palavra de Deus, podemos meditar na palavra, podemos olhar para a palavra, espelhar a nossa vida na Tua palavra, podemos aprender com o Senhor, podemos sermos transformados pela Tua palavra, porque o Evangelho, como diz a palavra, tem poder. Senhor, em nome de Jesus, pedimos que essa noite o Senhor traga entendimento a nós, dos Teus caminhos, do caminho da cruz. O Senhor nos traga entendimento da vontade do Senhor, do querer do Senhor, da obra do Senhor em nós. Senhor, em nome de Jesus, dá-nos espírito de revelação. Venha, ó Pai, resplandecer luz sobre as trevas, Senhor, em nome de Jesus. Faz aquilo que nenhum homem pode fazer, nenhum de nós pode fazer, não está ao nosso alcance, Senhor. Venha trazer iluminação do alto, Senhor. Venha nos trazer entendimento espiritual, verdade espiritual, realidade espiritual em Cristo Jesus. Em Teu nome, Pai, nós invocamos, ó Pai, e pedimos a orientação, o guiar do Senhor, Pai, para que esse tempo seja um tempo proveitoso e de edificação da Tua igreja. Pai, em nome de Jesus é que nós oramos e nós Te agradecemos. Amém. Bom, irmãos, observe o testemunho de Paulo nessas palavras, né? O lindo testemunho de Paulo. Paulo diz aqui, né, na sua segunda carta, à igreja de Corinto, que ele, Paulo, vivia neste mundo com santidade e sinceridade diante de Deus. Aí olha só, fundamentado ele, apoiado ele, baseado ele, não na sabedoria humana, mas na graça divina, ou seja, na graça de Deus. Ele diz, porque a nossa glória é essa, é o testemunho dele, o testemunho da nossa consciência de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina temos vivido, aonde? No mundo, e mais especificamente para convosco. Vou destacar mais uma vez aqui essa expressão, né? Paulo diz, na graça divina temos vivido no mundo. Irmãos, eis aqui um princípio, né, muito importante do Evangelho, da vida cristã. Viver a vida no mundo aonde? Na graça divina. E a questão aqui para nós analisarmos sobre esse tema, sobre esse princípio do Evangelho, são as seguintes. O que é esse viver na graça de Deus que a palavra se refere? Que Paulo se refere? O que é esse viver no mundo na graça divina? Será que temos realmente entendido esse princípio do Evangelho? Será que temos a compreensão correta desse assunto tão importante para nós? O que é viver, né, esse viver na graça divina que Paulo fala, que Paulo anuncia, que Paulo testemunha? Ele está dando um testemunho para a igreja. Bom, irmãos, diante dessas questões, a partir de hoje, nesses estudos, a gente está começando hoje, né, uma nova série de estudos, nós vamos buscar compreender melhor o que é este viver, o que, irmãos? Na graça. A gente anuncia isso muitas vezes, a gente fala isso muitas vezes, né? Em tudo para nós, na graça, só na graça. Mas será que temos compreendido isso? Será que temos a compreensão correta disso, o entendimento correto disso?
Então, para que a gente possa se aprofundar na verdade bíblica, no Evangelho, a partir de hoje nós vamos ver, fazer uma série de estudos baseado aqui na carta de Coríntios, na segunda carta de Coríntios, para tentar entender, o que é este viver na graça neste mundo. Tá? Vamos olhar para os ensinos de Paulo e principalmente para o testemunho dele. Paulo, ele nessa segunda carta, ele dá um grande testemunho, ele fala muito sobre a sua vida, sobre o seu caminhar com Deus, sobre as suas pisadas na fé. E a gente vai olhar para esse testemunho, para seus ensinamentos e vai procurar entender, e vai procurar o quê? Aplicar na nossa vida, tentando entender e descobrir o que é essa vida que o Evangelho pronuncia na graça de Deus, na graça divina. Há muitos e diferentes aspectos dessa vida, irmãos. Essa vida na graça, há várias óticas, vários aspectos que se relacionam com a vida prática, vários assuntos que se interagem com isso. E a gente vai olhar para isso, Não hoje, claro, com tudo, a gente vai começar hoje, mas a partir de hoje, até o final do ano, provavelmente, tá? Acho que só no último culto, antes do Natal, é que a gente vai fazer um pouquinho diferente, mas acho que até lá a gente vai caminhar nessa linha. Bom, para hoje eu separei aqui só um primeiro aspecto desse viver na graça que Paulo anuncia aqui, um assunto que com certeza interessa a todos nós. Então abre comigo, 1 Coríntios, capítulo 1, versos 3 a 5. Versículos antes, os versículos do início do capítulo 1. Vamos ler, verso 3 ao verso 5. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Irmãos, rapidamente, só tendo esse primeiro contato com esse texto, vocês conseguiriam me dizer qual é o primeiro aspecto que Paulo se refere quando ele testemunha sobre viver na graça? Qual que é o primeiro assunto que entra na história? A dependência de Deus, Pai das misericórdias. O que vocês acham? Há um assunto aí nesses versículos que a gente leu, que transborda e que está relacionado diretamente a esse viver na graça. Olha só, o primeiro aspecto que a gente vai estudar sobre esse viver na graça se relaciona, irmãos, com as tribulações. Ele diz assim, no verso 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Até aqui ele está o quê? Só bendizendo o Senhor, certo? Aí olha só o verso 4. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. Preste atenção, Antes de falar, irmãos, antes de testemunhar sobre a vida, sobre o viver na graça, Paulo estava falando sobre o Pai de misericórdias, sobre o Deus de toda consolação, aquele que nos conforta onde? Em toda a nossa tribulação. Paulo estava dizendo à igreja, sobre ser consolado por Deus, sobre ser contemplado por Deus com suas consolações. Olha o verso 4, ele diz assim, é Ele que nos conforta. Olha só, Paulo estava dizendo, testemunhando, sobre Deus confortar a gente. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. E ele continua, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia. Olha só agora, com a consolação com que nós mesmos somos. Olha essa expressão, irmãos, que linda. Contemplados por Deus. Irmãos, com certeza absoluta, posso afirmar para vocês, irmãos, esse viver na graça de que o Evangelho, de que Paulo se refere, com certeza está relacionado a esse conforto de Deus, a essas consolações de Deus nas tribulações.
Com certeza, Paulo estava ali diante da igreja em Corinto, né? Bendizendo o nome do Senhor, porque ele começa, bendito seja o nome do Senhor. Ele estava ali bendizendo o nome do Senhor, por quê? Porque em sua vida, em seu viver, neste mundo, na sua caminhada com Ele, o que acontecia? Ele estava sendo contemplado por Deus nas tribulações, com suas consolações e com seu conforto. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. É Ele que nos contempla. Olha só essa expressão. Somos contemplados por Deus com a consolação do Senhor. Bom, mas agora observe, Paulo declara assim também, verso 5: porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Irmãos, a palavra aqui declara que assim como, ou seja, da mesma forma que os sofrimentos de Cristo se manifestam, olha só, em grande medida a nosso favor, assim também, em grande medida, o que acontece? A consolação de Deus transborda por meio de Cristo. O que isso significa? Irmãos, quando Paulo olhava para Cristo, quando Paulo olhava para o Senhor, quando Paulo olhava para Jesus, irmãos, ele enxergava os sofrimentos de Cristo, ou seja, a obra de Cristo na cruz, o seu sacrifício, a sua morte. Ele olhava para isso tudo e via que tudo isso, em grande medida, numa proporção muito grande, o favorecia. Era a seu favor. Os sofrimentos de Cristo, em proporção grandiosa, era a favor de Paulo, da igreja, dos irmãos. Mas aí, olha só, ele enxergava também que, dessa mesma forma, dessa maneira grandiosa, assim como os sofrimentos de Cristo se manifestavam a favor dele, da igreja, da mesma forma grandiosa, a consolação de Deus transbordava por meio de Cristo. É o que ele está falando. É o que ele está declarando aqui. Em Cristo, em seus sofrimentos, Paulo era favorecido e ainda encontrava de maneira transbordante, essa é a expressão que ele usa, transbordar por meio de Cristo. De maneira transbordante, ele encontrava o quê? As consolações de Deus. Irmãos, está aí porque Paulo chama o Pai de misericórdias e o Deus de toda consolação. Por que ele chama o Senhor assim? Por que ele bendiz o Senhor dessa maneira? Porque ele encontra no Senhor toda a consolação, em toda a tribulação. Por meio de Cristo, Paulo enxergava, encontrava, recebia de maneira transbordante, grandiosa, as consolações de Deus. Bom, diante desses poucos versículos, irmãos, então o que a gente já pode dizer sobre esse viver na graça divina do mundo? Viver na graça divina do mundo é enxergar o Pai de misericórdias, é enxergar o Deus de toda consolação, é enxergar os sofrimentos de Cristo a nosso favor, em grande maneira, em proporção grandiosa, é enxergar as consolações de Deus, olha só, transbordando por meio de Cristo. É ser contemplado, é ser confortado, é ser consolado por Deus nas tribulações por meio de Cristo. Isso, sem dúvida, é uma parte, um pequeno aspecto desse viver na graça divina. É o primeiro aspecto que ele demonstra aqui. Quando ele fala sobre viver na graça, com certeza esse é um assunto que está inserido nesse viver na graça. Porque, afinal de contas, irmãos, vivemos num mundo cheio de tribulações. Vivemos uma vida nesse mundo repleta de tribulações. Quantos aqui nunca passaram por tribulações?
Levantem a mão. Quantos nunca passaram por tribulação? Por quê? Por que ninguém levantou a mão? Porque nós vivemos num mundo onde há muitas tribulações. Bom, esse é o primeiro aspecto e a introdução, a gente pode dizer assim. Tem muito mais sobre isso, vamos continuar. 2 Coríntios agora, verso 4 a verso 11. Que é a continuação aí. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. E aí ele continua: mas se somos atribulados, é para vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Bom, o que nós encontramos aqui nesses versos, né? O que nós temos aqui? Aqui, irmãos, nesses versos, nós conseguimos enxergar um pouco mais dessa experiência particular de Paulo com o Senhor, nessa graça, nessa consolação do Senhor nas tribulações. É muito importante a gente olhar e ver como realmente ele é contemplado por Deus nas suas tribulações. Mas a gente vê também, e aqui até o mais importante, os propósitos de Deus para que ele passasse por essas tribulações e fosse contemplado por Deus com as suas consolações. Há propósitos nisso. Não é por acaso que isso acontecia na vida de Paulo, nem com a igreja, nem conosco. Bom, o que a gente vê então aqui? Questões fundamentais sobre essa vida na graça. Vamos ver por partes. Eu já posso adiantar para os irmãos que a gente encontra aqui pelo menos 4 propósitos, irmãos, definidos por Deus nessas tribulações e consolações. Há 4 paras aqui nesse texto, 4 paras muito importantes. Vamos ver, primeiro deles, verso 4 novamente. Paulo diz assim: é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, para a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. A gente pode perceber aqui que na sua caminhada com Deus, né, com o Senhor, Paulo encontrou alguns propósitos para que ele passasse por algumas tribulações e para que ele fosse consolado por Deus nelas. O primeiro deles a gente encontra aqui. Qual que é, irmãos? É para consolar os outros que estão. Exatamente. Ele diz assim: é Ele, o Senhor, que nos conforta em toda a nossa tribulação. Olha só, irmãos, há um propósito nisso, há um para quê aqui? Para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Paulo era contemplado por Deus com as consolações transbordantes em Cristo, mas tinha um porquê, um para quê? Para quê, irmãos? Para que ele pudesse também consolar outros quaisquer que estivessem em tribulação. Qual é a primeira razão, então, declarada por Paulo para que ele enfrentasse tribulações? Era para consolar outros. E isso aqui, irmãos, diante dessa lente,
a gente já pode falar alguma coisa a mais sobre esse viver na graça. Viver na graça, irmãos, divina, que Paulo se refere aqui na palavra, é ter em si, é ter na sua vida uma experiência envolvida com os propósitos divinos, os propósitos de Deus que visualizam, prestem atenção, que almejam, que focam não necessariamente a nós mesmos, mas o próximo, mas o outro. Deu para entender? Deu? Por quê, irmãos? Observe com atenção. Paulo aqui, nessa vida na graça divina, como ele testemunha, passava por tribulações, era contemplado por Deus com as consolações em Cristo, para que ele pudesse consolar outros. Irmãos, não tinha nada a ver com ele. Deu para perceber? O propósito, o objetivo de Paulo passar por aquelas tribulações não era necessariamente algo em si, algo na sua vida, mas para que por meio dele, o Senhor pudesse consolar outros. Os propósitos, enxergavam outros. E aqui a gente precisa entender algo, irmãos. Paulo aqui demonstra que, ao passar por essas tribulações, Deus tinha propósitos que não se limitava somente a ele. Muitas vezes a gente entende o seguinte, a gente fica até numa certa crise, porque a gente acha que sempre tem alguma coisa errada. A gente está passando por uma tribulação, a gente está passando por uma angústia, e a gente fica sempre tentando olhar, enxergar, encontrar uma resposta em nós mesmos. Como se algo tivesse errado. Mas o que a gente vê aqui nessa vida da graça é um sentido diferente. Paulo passava por tribulações, olha só isso, era contemplado por Deus com as consolações transbordantes de Cristo, não necessariamente porque havia algo nele de errado, mas para que por meio dele, Deus pudesse consolar outros com as consolações que ele era contemplado por Deus. Irmãos, isso aqui é fundamental dentro dessa vida na graça que nós estamos falando. Por isso que eu perguntei para você, será que nós temos entendido bem o que é se viver na graça? Será que temos uma compreensão correta disso? Porque muitas vezes a gente olha para esse viver na graça e a gente só enxerga a gente. A gente só vê a gente. Na graça é viver tudo bem. E está tudo bem, E não é. Pelo contrário. Irmãos, viver na graça divina diante dessa ótica aqui é ter em si propósitos divinos que almejam o próximo e não necessariamente ou unicamente a nós mesmos. Vocês conseguem perceber isso? Paulo, na graça divina, podia consolar outros com as suas consolações, com as consolações que ele era contemplado por Deus nas suas tribulações. Bom, se a gente pegar esse conceito bíblico aqui e aplicar em nossas próprias vidas, o que a gente pode entender, o que a gente pode aprender? Irmãos, podemos entender que essa vida com Deus, este viver na graça divina, que Paulo se refere, que Paulo anuncia, não é um viver egoísta, centralizado, focado, única e exclusivamente em nós mesmos. Essa não é a ótica do evangelho que Paulo está anunciando, nem dessa vida na graça que ele está anunciando. Muito pelo contrário, por meio dele, Deus fazia um monte de coisa nele, pensando não nele, no outro. Pensando no outro. E se a gente pensa, a gente acha, que a nossa caminhadinha com Deus é só eu e Deus, a gente está enganado. E que eu vivo minha vidinha com Deus e vai ser eu e Deus e mais ninguém. A gente se engana, não é isso. Não é o que a graça, a vida na graça divina que o Senhor anuncia aqui na sua palavra, nos fala. Muitas vezes pensamos que a gente vive com Deus
E aí, esse viver com Deus se resume unicamente em obter os benefícios de Deus, em ter resposta e a solução em Deus para os nossos problemas exclusivos, aquele pensamento, eu e Deus. Mas não é assim. Quando a gente pensa assim, a gente está pensando algo que não é do Evangelho, porque a gente está pensando que tudo gira em torno de nós mesmos, inclusive o Senhor. E a vida com o Senhor sempre rodeia em volta de nós mesmos. E é eu e o Senhor, e o Senhor e eu e o Senhor e eu e o Senhor e eu. E só. E não é assim. Nesta vida na graça divina, isso não é assim. Saibam disso. Não é o que o Evangelho anuncia. Irmãos, prestem atenção. Nosso papel nessa caminhada com Deus é de coadjuvante. É meros coadjuvantes, não de protagonista. Quando a gente acha que gira em torno de nós mesmos, tudo gira em torno de nós mesmos, a gente assume um papel de protagonista nessa história. De papel principal dentro dessa novela. E não é assim. A nossa vida com Deus, o nosso caminhar com Deus, o nosso papel é sempre de coadjuvante. Você sabe o que é um coadjuvante numa novela? É aqueles rapazes, aquelas pessoas que eles pegam na rua, você quer participar desse capítulo aqui? E o cara aparece assim e tal, não é nem ator de verdade. Eles aparecem no fundo, na rua, cruzando assim. Ou são os atores, né, que não têm aqueles papéis principais, que aparecem em poucos capítulos, aparecem em poucas cenas, nas cenas não tão mais não mais importantes, tal. Irmãos, a vida com o Senhor, a gente assume o papel de coadjuvante nela, desde o começo. É o Senhor atuando, são seus princípios, é a sua obra, são as suas consolações, e às vezes eles visualizam outros, e não a nós mesmos. Quando a gente acha que está no centro da história, a gente se engana, e se engana profundamente. Bom, esse é o primeiro para, tem um segundo, verso 6. Olha só. Eu falei para vocês que são 4. Paulo diz assim, verso 6. Se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Aí no comecinho do verso ele diz, se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Bom, aqui, né, você pode perceber que naturalmente esse verso e esse para que aparece aqui, ele está ligado diretamente ao primeiro para. Por quê? Porque ele também almeja, né? Porque ele também visualiza o quê? Não necessariamente a Paulo, ou a si mesmo, mas o outro. Ele está falando aqui do conforto e da salvação de outros. Se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Não é para o nosso. Se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Esse para aqui está alinhado ao primeiro. É praticamente o mesmo. Só que tem um acréscimo aqui que a gente tem que notar, né, prestar muita atenção. No primeiro para, ele fala de consolar outros. Certo? Somos contemplados com as consolações de Deus para poder consolar outros. Aqui, olha só, além de consolar, servia também para quê, irmãos? Confortar e salvação de outras pessoas. Irmãos, nessa vida na graça de Deus, Deus visualiza através da sua vida, das experiências que você terá com Deus, sejam elas boas ou não tão boas assim, sejam momentos de calmaria ou tribulações, Deus visualiza através da sua vida o consolo, o conforto e a salvação de outras pessoas. Se somos atribulados, ele diz, é para o vosso conforto e salvação. Paulo dizia que quando outros suportavam com paciência, olha só que interessante isso,
os mesmos sofrimentos que ele também padecia, estes se tornavam eficazes, estes sofrimentos que eles padeciam, se tornavam eficazes, assim o conforto e a salvação de Deus os alcançavam. Onde que está isso? Aí mesmo. Se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto. Agora olha só. O qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A verdade aqui é uma só. Paulo, vivendo na graça, quando passava pelas tribulações, era contemplado por Deus com as consolações em Cristo. Muitas dessas experiências, ou todas elas, era para o consolo, conforto e salvação de outras pessoas. Quando estas outras pessoas, prestem muita atenção nesse detalhe, quando estas outras pessoas, como ele, como Paulo, aprendiam a suportar com paciência os mesmos sofrimentos. A gente acha que a tribulação entra na nossa vida, os problemas entram na nossa vida e eles têm um poder mágico de resolver e fazer mudanças grandes na nossa vida. Mas deixa eu dizer uma coisa, irmãos. Tem gente que passa por luta, e em vez de melhorar, piora. Fica mais amargurada, fica mais ressentida, fica mais longe de Deus. Porque em si a tribulação não tem esse poder de fazer mudanças maravilhosas na nossa vida. É quando passamos pelas tribulações, permitimos o trabalhar de Deus com paciência e perseverança. Aí sim elas se tornam eficazes, como diz Paulo aí. Deu para entender? Deu para perceber? Deus visualizava por meio de Paulo, sim, o conforto, a consolação e a salvação de outras pessoas. Mas estas outras pessoas teriam que aprender também a suportar com paciência estes mesmos sofrimentos que Paulo sofria. Viu? Irmãos, o que é esse viver na graça? O que é esse viver na graça? Não é o que vocês pensavam, né? Não é o que vocês imaginavam, né? Vamos levantar, vamos embora? Ah, que bom, né? Não é o que vocês estavam pensando. Irmãos, quando Paulo fala sobre viver na graça, há aspectos aqui muito importantes, né? E a gente tem que estar muito atento a eles. Esse é o segundo para. Tem mais dois, vocês querem ver ou não? Tem certeza? Então tá bom, vamos lá. Vamos para o terceiro para, do verso 8 ao 10. Paulo diz assim: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte. Guarda essa expressão, viu? Tivemos em nós a sentença de morte para... Olha lá, irmãos, tem um para aí de novo, né? Para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. Aqui, provavelmente, o propósito, o aspecto mais importante, irmãos, mais importante dessa vida na graça que nós estamos falando. Isso aqui é o centro da mensagem de Paulo, na primeira e na segunda carta. Você vai olhar esse assunto aqui, a gente vai ver nos outros estudos, a gente vai voltar nele muitas vezes. Ele repete isso muitas vezes esse assunto. Porque Paulo está sendo um instrumento de Deus para que a igreja em Corinto fosse tratada em muitos assuntos. E esse aqui é o remédio. Esse era o remédio. A igreja de Corinto era totalmente carnal, soberba, né? Confiante em si mesma, cheia de coisas, cheia de carnalidade. E Paulo está tratando eles com a palavra da cruz, que é o que a gente vai ver agora. Bom,
Prestem muita atenção nesse ponto aqui. Paulo diz assim sobre o viver na graça. Estamos falando sobre o que, irmãos? Viver na graça divina neste mundo. Vamos ler novamente aí o verso 8 e 9. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia. Está vendo aí a experiência particular dele? Está vendo aí o testemunho dele, irmãos? Porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Irmãos, observe o tamanho da tribulação que esse homem chegou a enfrentar em sua caminhada com Deus. Paulo diz aí que a tribulação que lhe sobreveio à Ásia, e provavelmente Paulo aqui está falando da adversidade que ele passa junto com Silas, lá em Filipos, quando ele é preso, açoitado em praça pública, depois lançado lá no cárcere interior, preso os pés na madeira. Estão lembrados dessa experiência? Paulo provavelmente está falando sobre essa experiência, porque é uma experiência muito marcante na vida dele. A gente vê isso de novo, ele falando, ele lembrando dessa experiência na segunda carta de Tessalonicenses. É uma marca que tem na vida dele. E essa experiência na Ásia, que provavelmente é essa experiência. Agora, olha só, ele fala assim: a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos da própria vida. Irmão, você já passou por tribulação que foi acima da sua força? Acima das suas forças? Já passou por tribulação a ponto de você se desesperar da própria vida? Essa é a experiência que Paulo está falando aqui. Essa é a tribulação que Paulo está falando aqui. Oh, maravilha, hein? Bem agora. Bom. Paulo está falando de uma luta, de uma adversidade muito grande que lhe sobreveio na Ásia, onde ele se viu passando por algo acima das suas forças e onde ele se viu em desespero, irmãos, da própria vida. Irmãos, nós estamos falando sobre viver na graça divina, hein? Estamos falando sobre o que, irmãos? Viver na graça divina. E aqui já tem uma questão muito importante para nós, irmãos, e a gente tem que refletir um pouco sobre isso. Muitas vezes a gente pensa que por ser cristão, por viver na graça de Deus, a gente pensa assim muitas vezes. Não vamos enfrentar grandes lutas e tribulações. Deus nos poupará disso. A gente pensa assim muitas vezes. Bom, eu vivo na graça de Deus, né? Eu estou na graça de Deus. Então o que eu penso? Bom, Deus vai me poupar, eu vou ser livre destas grandes tribulações que as pessoas passam aí, por aí, ó. As pessoas aqui, ó, esses aqui que não conhecem muito o Senhor, ó, esses vão passar, eu não vou passar. A gente não pensa assim muitas vezes? Irmãos, isso não é uma verdade. Saibam disso. Isso é uma ilusão que a gente cria na cabeça. Alimentada, sabem por quê? A verdade, irmãos, é que Paulo deixa isso bem claro aqui, né? Falando de si mesmo, da sua experiência, que foi, olha só o tamanho da tribulação que esse homem passa. Ele se desespera da própria vida. Foi acima das suas próprias forças. Irmãos, isso Paulo, olha só, viveu na graça divina e não fora dela. Se você olhar lá para o texto de Atos, da experiência dele na Ásia, ele já estava como missionário lá pregando, evangelizando. Inclusive o poder de Deus se manifesta lá de maneira tremenda. Diz que as cadeias se rompem lá, pessoas são salvas. Isso Paulo viveu aonde, irmãos? Na graça. E não fora dela. Isso aqui já é um primeiro, né? Um parêntese, tá, irmãos? Bom, o mais importante, Paulo ainda declara depois disso. Ele diz assim, olha só no verso 9. Contudo, já, olha só essa expressão, irmãos, já em nós mesmos tivemos a
sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Irmãos, aqui o X da questão. Quando a gente fala sobre tribulações, sobre as consolações de Deus e esse viver na graça. Aqui é o X da questão, que é o ponto central da história. Presta muita atenção. Paulo disse à igreja que passou por aquela tribulação na Ásia, de desespero de vida acima das suas forças, para que tivesse em si mesmo, irmãos, nele, a sentença de morte. Prestem atenção nisso. E assim, ele, Paulo, não mais confiasse em si mesmo, mas no Deus que ressuscita os mortos. Ah, isso aqui é profundo, irmão. Vocês querem mesmo que eu continue? Então tá. Irmão, sabe o que é viver na graça divina diante dessa perspectiva aqui da palavra de Deus? Mais que isso. Viver na graça de Deus. Você está certo. Mas tem uma coisinha a mais aí, que a gente tem uma tendência a desconsiderar isso. Irmãos, viver na graça divina segundo a ótica daqui da palavra, do testemunho de Paulo, é ter em si mesmos, olha só, uma sentença de morte. Irmãos, estamos falando de graça divina, hein? É ter em si mesmo uma sentença de morte, para assim, então, não confiar mais em nós mesmos, em sim no Deus e no poder dele. Irmãos, a gente precisa entender muito isso aqui, né? Vamos entender isso aqui. Isso aqui é muito importante, muito importante. Você quer viver na graça, irmãos? Você quer saber o que é viver na graça? Precisa entender isso. Porque isso aqui é o cerne da questão. Esse é o ponto principal da questão. Irmãos, me acompanhem. Popularmente falando, o que é uma sentença de morte? Meu pai é advogado aqui, ele pode até nos ajudar nisso, temos outra advogada ali. O que é uma sentença de morte? Popularmente falando, sem pensar no evangelho, uma sentença de morte. Uma data para morrer. Pena capital. Uma pena capital, o que mais? Nossa, hein? O que é uma sentença de morte? Você não tem outra saída, você está condenado a ir. Ó, vamos lá, tá? Para facilitar, segundo aqui conceitos dos dicionários, tá? Sentença de morte, irmãos, popularmente falando, é uma decisão final de um juiz ou de um tribunal. É uma resolução inabalável, não tem volta, sobre o cumprimento de uma pena de morte. Uau! Hã? O que isso tem a ver com a graça, né? Alguns falam, que loucura é essa? Loucura para o mundo, irmãos. Sabedoria de Deus para os que creem. Irmãos, Paulo aqui está dizendo que aquela grande tribulação que ele passou lá na Ásia, ele lá recebe uma sentença de morte, ou seja, uma resolução, uma decisão final de morte. É isso que ele está falando, porque é isso que significa sentença de morte. Em outras palavras, o que a gente pode traduzir isso aqui da seguinte forma, olha só. Paulo estava dizendo que a morte estava sendo aplicada em sua vida por uma decisão maior. Alguém soberano sobre a sua vida. Quem que aplica a sentença de morte? Um tribunal, um juiz, alguém revestido de autoridade é capaz de tomar essa decisão, certo? Paulo está fazendo a mesma coisa, ele está pegando isso e colocando na sua vida e nessa vida na graça. Ou seja, ele está falando que ele, ao passar por aquela tribulação, que era acima das suas forças, né? Aquela tribulação que lhe trouxe desespero de vida, ali ele estava sendo sentenciado de morte.
ali uma decisão superior de alguém com autoridade maior sobre a sua vida estava decretando, aplicando morte sobre a sua vida. Para quê, irmãos? Irmãos, você tem que morrer para você aprender a confiar em Deus. Esse, irmãos, é o processo de morte. Esse aqui, irmãos, é um trabalhar de Deus em nós, é o trabalhar da cruz, é a parte inseparável da vida cristã, dessa vida na graça que nós estamos anunciando. Falamos de vida na graça, irmãos? Falamos de vida na graça. Se falamos de vida na graça, falamos do trabalhar do caminho da cruz. As duas cartas de Coríntios têm uma tônica na mensagem: a palavra da cruz. Vocês querem entender isso melhor? Então vamos lá. Abra comigo aqui, 2 Coríntios capítulo 4 agora, verso 8 a 11. A gente precisa entender muito bem isso aí, irmãos. 2 Coríntios 4, 8, 11. Paulo diz assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Agora olha o verso 10. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste no nosso corpo. Olha o verso 11, irmãos. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte, irmãos, por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Irmãos, querem aprender sobre a vida na graça? Temos que aprender sobre o caminho da cruz. São duas coisas inseparáveis. Quando falamos de graça divina, falamos de cruz. Falamos do caminho da cruz. Falamos do morrer em Cristo. Falamos da obra da cruz em nós. Irmãos, esse texto aqui do capítulo 4 é o que nós, teólogos, os pastores, nós chamamos muitas vezes de aspecto subjetivo da cruz. Ou seja, a intervenção, o trabalhar contínuo e particular da cruz em nós. Muitas vezes a gente olha para a cruz e a gente olha que a cruz se limita e ela termina lá com Cristo, lá, acabou lá. Quando a gente fala da obra da cruz, Jesus morreu pelos nossos pecados, né? E a gente pensa que a coisa acaba lá. E fica por lá. Irmãos, esse é o aspecto subjetivo. É a cruz atuando. É o trabalhar da cruz. É a intervenção da cruz, irmãos. É a obra contínua da cruz. Sabe aonde? Sabe aonde? Em nós. Irmãos, a experiência com a cruz, ela não é uma experiência externa. Ela é uma experiência particular, íntima. É aí que está a graça de Deus, irmãos. É aqui. Esse é o ponto cerne da questão aqui. Bom, olha só, irmãos. Saibam disso, viver na graça é ter a cruz atuando em nosso viver. O que é viver na graça divina, como Paulo fala, que ele testemunha, essa é a nossa glória. Na graça divina temos vivido no mundo. Irmãos, é como se ele falasse, eu tenho a cruz operando na minha vida. Eu tenho trabalhado a cruz do morrer em Cristo, em mim, no meu corpo. Irmãos, Paulo diz, levar no corpo a cruz, o morrer de Jesus, irmãos. Viver na graça é ter os propósitos por causa de Cristo, por fim de Cristo. A gente já vai falar sobre isso. É permitir o trabalhar de Deus a ponto, irmãos, de depender exclusivamente da graça divina. Por isso que ele fala viver na graça.
do poder, da misericórdia, para não confiar mais em nós mesmos, mas no Deus que ressuscita os mortos. Por que ele fala ressuscita aí? Porque ele está falando de morte. Irmãos, Paulo dizia, em tudo somos atribulados, somos perplexos, somos perseguidos, somos abatidos. Sabe por quê? Porque levamos sempre no corpo. Olha só, levamos no corpo o morrer de Jesus. Irmãos, aonde que ele levava isso? No corpo. Quer a experiência mais particular e íntima que essa? Irmãos, olha o morrer de Jesus onde estava. Não estava lá na parede, não. Não estava num livro escrito. Aonde que estava? Na carne dele, na vida dele. Irmãos, estamos falando de viver na graça. E ele, vivendo na graça, levava no corpo, sabe o quê? O morrer de Jesus. Irmãos, claro que isso tinha propósitos, para que a vida se manifeste no seu corpo, a gente vai falar sobre isso. Né? Aqui nós estamos vendo, irmãos, o trabalhar de cruz em nós. Paulo, no corpo, o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus manifeste no seu corpo. Isso é a vida na graça. E eu preciso destacar aqui um detalhe aqui muito importante, que a gente tem que ter consciência disso. Podemos pensar, para que tudo isso? Por que esse morrer, esse trabalhar da cruz? Por que eu preciso passar por esse processo? Paulo dizia assim, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus. Irmãos, tem uma causa de Jesus em nós. Nesse viver na graça tem um por causa de Jesus. Não é por causa de você. Não é por causa de mim, de nós. Por causa de Jesus. Para que a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Isso parece muito longe para nós? É? Então guardem essa expressão aqui. Entregues à morte por causa de Jesus. Guardou? Guarda aí, vai. Entregues à morte por causa de Jesus. Guardou essa expressão, irmãos? Então saibam disso. Viver na graça divina é ter em si propósitos que não visualizam unicamente a si mesmo e nem mesmo o próximo, como nós já vimos. Não se limita nisso, em nós e nem também no outro lá. Irmãos, principalmente, visualizam, sabe quem? Jesus. Por causa de Jesus. Somos o que, irmãos? Entregues à morte. Irmãos, esse é o ponto central da vida cristã. Esse é o cristianismo. Essa é a questão mais importante da vida na graça que nós estamos falando. Nossa vida, irmãos, por causa de Cristo. Nós somos entregues à morte sempre. Sabe por quê, irmãos? Por causa de Cristo. A palavra aqui declara, nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, não por causa de mim, de você, por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Irmãos, a vida na graça divina põe em nós um grande e maior objetivo. Você sabe o que é viver na graça divina? É ter em nós um grande e maior objetivo. Que objetivo é esse? Cristo. Paulo
O mesmo Paulo certa vez declarou, só prestem atenção, que eu vou ler uns versículos aqui, mas você não precisa abrir. Paulo declarou assim: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, glória eternamente. Amém. Isso está lá em Romanos 11, 26. Ele também disse assim, aqui nessa mesma carta de Coríntios, depois a gente vai ler isso depois, mais para frente. Paulo diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, que um morreu por todos, logo todos morreram. Agora olha só, e ele Cristo, morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Irmãos, o viver na graça, nessa graça divina que nós estamos falando, põe em nós um centro, um objetivo muito maior do que nós mesmos. Há um por causa de Cristo nessa vida aí. Há um para Ele todas as coisas nessa vida. Há um os que vivem não vivem mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O que a gente acha e a gente acaba distorcendo nessa história, irmãos? Que Deus vive para mim. Que Deus vai me ajudar. E Ele é o ajudador, né? A gente sabe disso. Mas a gente inverte a questão. A gente põe o passo na frente do Senhor e o Senhor vem atrás. E o Senhor é que me acompanha, Ele me ajuda, Ele me financia, Ele vai me, né? Ele me protege, Ele me guarda, Ele faz tudo por mim. Irmãos, quando Deus entrega o seu Filho para morrer na cruz por nós, ali Ele está provando o seu amor por nós, Ele está, né, derramando as consolações de Deus, mostrando o tamanho da graça, da misericórdia, mas Ele nunca botou a gente no centro da história. A questão toda ainda é o Filho. Mais importante, prestem muita atenção, mais importante para Deus do que nós mesmos é o Filho. Deus está mais preocupado com o Filho do que com nós mesmos. Embora Ele nos ame, Ele prova isso. Ele provou isso. O Filho ainda está em primeiro lugar, irmãos. Por quê, irmãos? Deus enviou o Filho para nós morrermos e para não mais vivermos por nós mesmos, mas para Ele. Irmãos, Deus enviou o Espírito Santo para que, irmãos, escolher e preparar uma noiva, sabe para quê? Não para nós, para Ele. Irmãos, porque dele e por Ele e para Ele são todas as coisas. O que é viver na graça, irmãos, então, diante disso? É ter Cristo no centro da história, literalmente. Nós, nessa caminhada com o Senhor, temos em nós, irmãos, uma sentença de morte, para não depender mais de nós mesmos, não confiar mais em nós mesmos, nem mais viver para nós mesmos. Deu para entender? Mas para Ele. A gente não confia, a gente não depende e a gente não vive mais para nós mesmos. Segundo o Evangelho, né? Estou falando aqui da mensagem do Evangelho. Estou falando da prática. Que a prática, nossa prática, deixa para lá, né? Irmãos, essa é a mensagem da vida na graça que Paulo está dizendo. Bom, volta lá para o capítulo 1, verso 11. Só para terminar, tem um último para aí. A gente vai falar sobre cruz nesses estudos praticamente quase todos, tá? Então, a gente vai voltar nesse assunto depois. Só para terminar aqui, ó. Verso 11.
Ajudando-nos também vós com vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Qual que é o quarto e último para aí que Paulo fala? Para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito. Irmãos, o último para, Paulo declara aqui sobre essa vida na graça, né? E as razões que ele passava por aquelas tribulações e era contemplado por Deus com as consolações de Deus. Irmãos, era para que por muitos, olha só, fossem dadas graças ao Senhor a respeito dele. Por que tudo isso aqui, irmãos? Por que se morrer? Por que todas essas coisas? Por que passar por tribulação para que o outro seja consolado? Para que o outro seja confortado, salvo? Por que tudo isso, irmãos? Para que a nosso respeito, a respeito de nós, da nossa vida, sejam dadas graças por muitos. Irmãos, Deus faz por meio de todas essas experiências, de todo esse levar no corpo o morrer de Jesus, de ser contemplado por Deus nas tribulações, com suas consolações, Deus faz com que muitos, por conta de tudo isso, deem graças a seu nome, a respeito de nós. Consegue enxergar isso? Sabe o que isso significa? Que em respeito às nossas vidas, em tudo, Deus é glorificado. Irmãos, Deus quer ser glorificado nas nossas vidas. O que é viver na graça divina? Quem vive na graça é aquele que o irmão, sabe, a vida do irmão glorifica a Deus. Esse vive na graça. Bom, para finalizar, vamos ler de novo o primeiro versículo que a gente leu? Verso 12. Porque a nossa glória é esta, testemunho da nossa consciência de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo e mais especialmente para o convosco. Dá para entender melhor esse texto agora, né? Quando ele fala de não viver na sabedoria humana, de falar com sinceridade, né? Santidade. E quando ele fala de a nossa glória, é essa. Irmão, se a gente resumir tudo o que Paulo fala aqui nesse primeiro aspecto que a gente viu hoje, podemos entender o porquê isso, porque essa glória aparece aí nesse texto. Irmãos, segundo Paulo, segundo a palavra de Deus, viver na graça divina é enxergar o Pai de misericórdias, o Deus de toda consolação. É enxergar os sofrimentos de Cristo a nosso favor. É enxergar as consolações de Deus transbordando por meio de Cristo. É ser contemplado, confortado, consolado por Deus nas tribulações por meio de Cristo. É viver e ter em si propósitos divinos que almejam não unicamente a nós mesmos, mas muitas vezes o próximo, para que ele seja consolado, confortado e salvo. É ter em nós a cruz atuando, operando, levar no corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Cristo se manifeste em nós. É ser entregue à morte por causa de Jesus. É permitir o trabalhar de Deus a ponto de depender única e exclusivamente de Deus e não de sabedoria humana e não de nós mesmos. É não confiar em nós mesmos, é confiar em Deus, no Deus que ressuscita os mortos. Que mortos? Irmãos, viver na graça divina é ter em tudo isso Deus sendo glorificado a respeito das nossas vidas. Isso é viver na graça divina. Com certeza. Amém?
Vamos orar? A gente tem, né, a partir de hoje, desse estudo, a gente vai seguir, vamos ver muitos outros aspectos, há vários outros aspectos, irmãos, sobre essa vida na graça. Mas aqui, certamente, Paulo já lança o fundamento, né? Ele já lança o ponto de partida, já é o ponto de partida em Cristo. Vamos orar? Vamos colocar a nossa vida diante do Senhor? Senhor, em nome de Jesus, quero agradecer mais uma vez por esse privilégio da palavra do Senhor sendo encaminhada às nossas vidas, sendo trazida às nossas vidas, sendo ministrada sobre nós. Nós temos um privilégio diante de nós, ouvir a mensagem da cruz, receber a mensagem da cruz, não recalcitrar a mensagem da cruz, atender à tua voz, atender o teu chamado, atender aos teus caminhos, Senhor. Nós pedimos que o Senhor continue a nos mostrar, a ensinar este viver na graça, Senhor. Queremos realmente compreender com plenitude, Senhor, esse caminho que o Senhor nos propõe, a carreira que o Senhor nos propõe. Ajuda-nos a entender e mais, ajuda-nos a viver, a botar isso em prática, a testemunhar disso na nossa própria vida, a fazer disso parte do nosso viver. Pai, que como Paulo possamos também testemunhar que na graça divina temos vivido no mundo, Senhor. Em nome de Jesus, para a glória do Teu nome, e que o Senhor seja glorificado a respeito de nós, em tudo isso, Senhor, tudo isso que ouvimos, em tudo isso que temos aprendido com o Senhor, em tudo isso o Teu nome seja santificado. Senhor, pedimos que na ação e atuação do Teu Espírito Santo, o Senhor confirme essa palavra, e o Senhor venha nos dar capacidade, Senhor, de guardar, de reter a mensagem do Evangelho, Pai. Para que isso, Pai, venha frutificar, crescer em nós, gerar, Pai, vida em nós, mudança, ó Pai, direção, luz na nossa vida. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos, Senhor, para o louvor e a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém.